Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Lula passou por uma cirurgia de emergência no crânio. De acordo com a equipe médica, o sangramento no crânio do presidente Lula é consequência de um problema na cicatrização depois da queda no banheiro em 19 de outubro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia de emergência em São Paulo para a drenagem de uma hemorragia intracraniana após relatar fortes dores de cabeça. Segundo os médicos, o quadro de saúde de Lula, de 79 anos, evoluiu bem e não há qualquer indício de sequelas. O que é a trepanação, procedimento feito para drenar o hematoma de Lula? Quais são os cuidados necessários para uma recuperação completa? E por que, mesmo hospitalizado, o presidente não se afastou do cargo? Para responder essas e outras questões, o 15 Minutos de hoje recebe Pedro Paulo Mariani, neurocirurgião do Hospital Moriá, em São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Luiz Fara. Quem nos acompanha nessa entrevista é Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Fábio, Lula permanece em observação? Oi, Fara. Olá, doutor Pedro. Sim, Fara. Os médicos que cuidam do presidente afirmam que nem o sangramento, nem a cirurgia deixaram sequelas e que o momento exige repouso. Lula foi transferido de Brasília para São Paulo após se queixar de dor de cabeça e realizar exames que comprovaram o sangramento no cérebro. Ele passou por um procedimento de emergência em um hospital particular, ainda em decorrência daquela queda que ele sofreu no banheiro de casa em outubro. A previsão é de que o presidente fique as primeiras 48 horas após a cirurgia na UTI e que retorne a Brasília no começo da próxima semana. Agora, doutor, a queda foi há 2 meses. Como essa lesão, ocorrida, digamos, no passado, pode ter evoluído a ponto de exigir uma cirurgia agora? Bom, esse tipo de ocorrência é muito comum em pacientes idosos, Então, pacientes com mais de 60 anos de idade, o presidente sabidamente tem 79 anos, então é um evento bastante comum nessa faixa etária. Quando o idoso sofre um traumatismo craniano, mesmo que seja um traumatismo leve, ele pode desenvolver esse problema após algumas semanas. Então, o que acontece? Quando ocorre o traumatismo, pode ocorrer um pequeno sangramento, ou muitas vezes não ocorre esse sangramento, mas existe uma lesão da membrana que envolve o cérebro. E a partir daí se desenvolve um processo inflamatório que vai criar uma nova membrana, envolvendo aí essa região onde ocorre o sangramento. E como os vasos sanguíneos são neoformados, são vasos sanguíneos frágeis, esse sangramento vai se perpetuando ao longo das semanas e vai produzindo um aumento do volume desse hematoma. E aí, geralmente, após 1 mês, 2 meses, o paciente passa a ter os sintomas, que são decorrentes da expansão desse hematoma e, consequentemente, da compressão do cérebro. Agora, doutor, segundo os médicos, a cirurgia para drenar o hematoma no cérebro do presidente Lula durou cerca de 2 horas. Mas como funciona essa trepanação? É um procedimento delicado? Qualquer cirurgia relacionada ao cérebro a gente pode considerar como um procedimento delicado. Essa cirurgia é feita através, como foi bem definido, através de uma trepanação. O que é uma trepanação? É um orifício que é realizado na calota craniana. Então, esse hematoma está localizado entre a calota craniana e o cérebro, embaixo da membrana, que é uma das meninges, que é a dura mater, que envolve o nosso cérebro. Então, por isso ele leva o nome de hematoma subdural, porque ele está embaixo da membrana chamada dura mater. Então, a trepanação permite o acesso a esse coágulo, a esse hematoma. Ela vai fazer uma perfuração na calota craniana, permitindo o acesso à membrana dura mater. Essa membrana ela é aberta e aí sim você consegue drenar, evacuar esse hematoma de forma a tirar a compressão exercida por ele sobre o cérebro. Segundo o boletim médico do hospital, onde o presidente está internado, ele está com um dreno e passa bem. Doutor, como é que é esse dreno? E, em média, nesse tipo de situação, ele é retirado em quanto tempo? Bom, esse dreno é posicionado na cavidade, onde se formou esse hematoma. Claro que na cirurgia todo o hematoma ele é retirado, ele é evacuado,
mas pode persistir ainda alguma parte residual do hematoma. Então, a depender de cada situação, de cada caso, o médico, o cirurgião vai avaliar isso e vai deixar esse dreno nessa cavidade por alguns dias, normalmente de 1 a 3 dias, dependendo de cada situação, do volume do hematoma, do quadro clínico do paciente, e essa evolução também, né, nos primeiros dias pós-cirurgia, observando como esse dreno está se comportando, isso vai determinar aí a manutenção ou a retirada mais breve desse dreno. Doutor, e quais são os principais riscos de uma hemorragia intracraniana como essa, especialmente uma pessoa idosa, como é o caso do presidente Lula, que tem 79 anos? Bom, como a gente falou, né, é uma hemorragia bem característica dessa faixa etária, é um quadro bem típico da faixa etária do presidente, e os riscos são quando esse hematoma ele evolui e se torna de um volume mais significativo, causando uma compressão direta no cérebro, isso pode trazer consequências neurológicas, né? Se não for tratado de forma adequada e no momento ideal, isso pode trazer sequelas. Mas normalmente é uma situação, quando ela é detectada, a gente tem um tempo hábil para poder organizar e realizar essa cirurgia para poder drenar esse hematoma e resolver de forma satisfatória esse quadro clínico. Então, a cirurgia em si e esse hematoma normalmente não trazem nenhum tipo de complicação para os pacientes. Logo após o almoço, segundo os médicos, o presidente começou a sentir dor de cabeça e mal-estar. Doutor, além desses sinais, quais são os outros sintomas mais comuns de um hematoma intracraniano? Bom, além de dor de cabeça, às vezes a gente pode ter outros sintomas como tontura, náuseas, vômitos e até sinais e sintomas que simulam ou que possam ser confundidos com um acidente vascular cerebral, né, o derrame ou AVC, né, porque essa compressão exercida pelo hematoma sobre o cérebro pode trazer consequências como diminuição da força de um lado do corpo, dificuldade à fala, dificuldade à compreensão, sintomas esses que são comumente observados em pacientes que têm derrame cerebral. Doutor Mariani, eu lembro que quando o presidente sofreu a queda, o médico dele o proibiu de fazer viagens longas. Ele teve que cancelar uma viagem que faria à Rússia para o encontro do BRICS, cancelou o Azerbaijão, onde teria a COP. O senhor acredita que o presidente agora, antes de passar mal dessa vez também, tinha acabado de chegar do Uruguai, da reunião do Mercosul. Por que essa questão de impedir que o presidente viajasse? Isso seria mais uma precaução para evitar uma consequência daquela queda? O senhor acredita que o presidente ficará muito tempo ainda sem poder viajar por conta dessa crise que ele teve agora? Bom, isso é uma avaliação que compete apenas ao médico e à equipe que está tratando diretamente do presidente, né? Difícil a gente opinar nessa situação, mas claro que um paciente que sofre um traumatismo, como foi descrito, né, na época que ocorreu com o presidente, cuidados, e pela idade, né, que ele tem, cuidados têm que ser tomados, né? Obviamente ele não poderia partir para uma viagem internacional nos dias que seguiram o ocorrido, né? Então essa é uma precaução que, claro, temos que ter por causa das condições, enfim, do ocorrido, mas essa avaliação ela precisaria ser mais detalhada com conhecimento do exato quadro clínico e radiológico que ele apresentava na época, né? Pelo que foi descrito mais agora recentemente, após essa cirurgia, ele já teve, naquele primeiro momento, a ocorrência de um hematoma, né? Que provavelmente era pequeno e não necessitou de nenhum tratamento naquele momento, isso é comum acontecer, mas agora acabou desenvolvendo esse quadro e aí sim passou por esse procedimento cirúrgico. Os cuidados são naturalmente necessários nesse tipo de situação e evitar viagens, esforços, situações de maior estresse são bastante recomendáveis. E lesões como essas são comuns em quedas? O que pode ter levado o hematoma a se agravar ao longo do tempo, doutor? E além disso, há algum risco de o hematoma reaparecer ou de novas complicações surgirem?
falando de uma forma genérica, né, o hematoma subdural crônico, que é o diagnóstico em questão, ele tem estudos demonstram que existe um risco de recidiva, né, dele voltar a ocorrer no mesmo paciente entre 10% e 25% dos casos. Mas vai variar muito de acordo com cada situação, né? Isso é uma estatística geral, mas né, cada situação o risco pode ser maior ou menor disso ocorrer. Doutor Mariani, o fato de o presidente ter evoluído bem após a cirurgia significa que o quadro está completamente resolvido? Quais cuidados são fundamentais para garantir uma recuperação completa a partir de agora? Essa evolução boa, né, que o presidente vem tendo, ela é comum nesse tipo de situação, né? Então a cirurgia é uma cirurgia que tem um resultado bastante satisfatório, né, à medida que retira aquilo que estava causando aquela compressão sobre o cérebro. Então, isso é o esperado, né, que ele tenha uma boa evolução aí nos próximos dias. E, claro, um cuidado vai ter que ser mantido aí mais a médio e longo prazo, por conta do ocorrido, né, e de outros desdobramentos que, eventualmente, esse tipo de situação pode ter. Olha, segundo os médicos do presidente, Lula ficou em observação na UTI por 48 horas. Vai ficar mais essas 48 horas na UTI, né, de observação. Como disse, nesse momento ele está bem, está se alimentando, está consciente, está normal. É mais por precaução. Doutor, por que esse período é tão importante? E o que os médicos monitoram nesse momento? Bom, qualquer paciente que passa por uma cirurgia neurológica, naturalmente permanece em observação numa unidade de terapia intensiva por 24, 48 horas, pelo menos. E a gente tem que considerar aqui a idade do paciente, né? Então, é um paciente idoso que outras questões clínicas, né, podem necessitar de uma observação mais ativa, né? E uma unidade de terapia intensiva é o local ideal para o pós-operatório desse tipo de paciente. Então, a observação não só do quadro neurológico, de como o dreno está funcionando, mas também de outras questões propriamente relacionadas ao quadro clínico e à idade do paciente. Após uma cirurgia desse tipo, doutor Pedro, é recomendado que o paciente faça mudanças em sua rotina ou hábitos para evitar novos problemas? Diretamente relacionado à cirurgia, não. Apenas os cuidados locais, né, com a cicatriz cirúrgica, mas a gente acha que vale aqui enfatizar, né, algo que pode ser de utilidade de saúde pública, né? Os cuidados que a gente tem que ter, que isso já é bastante comentado, mas sempre é importante ressaltar, com os idosos, né? Então, os cuidados aí em relação ao tipo de calçado que se utiliza, os cuidados com tapetes e outros objetos dentro da casa de pessoas idosas, para evitar, na verdade, o mais importante aqui é a gente evitar as quedas, né, que podem trazer consequências bastante graves para pacientes dessa faixa etária. Ainda em cima desse tema, doutor, o presidente Lula não se afastou do cargo e, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele está absolutamente consciente e disponível. Nesse tipo de situação, um eventual afastamento das atividades profissionais é uma decisão do paciente ou ela pode ter sido tomada em conjunto com a equipe médica? Bom, eu acredito que nesse tipo de situação, a decisão em relação a o que o paciente pode ou não fazer tem que vir da equipe médica, né? Então, o médico responsável, ele sabe o que pode determinadas atitudes ou determinadas situações levar a algum tipo de consequência ao seu paciente. Então, eu acho que é uma determinação médica. Como eu disse, é uma cirurgia que normalmente a recuperação ela é bastante rápida. Então, essa avaliação acho que cabe à equipe médica e definir o que o paciente pode ou não fazer nesse momento pós-operatório. Muito bem, o 15 Minutos chega ao fim. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos de Pedro Paulo Mariani, neurocirurgião do Hospital Moriá, em São Paulo. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti. Valeu, Fábio. Eu é que agradeço a presença. Fara, muitíssimo obrigado mais uma vez. Doutor, foi um prazer estar contigo. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!